Don e Mona são um casal que mora em um bairro rico de Nova Orleans. Eles têm 2 filhos adoráveis, têm um negócio de sucesso e são altamente respeitados na sociedade. À primeira vista, parece que eles são a família perfeita, mas a realidade é completamente diferente. Mona é, na verdade, uma mulher dominante que quer que tudo seja feito do seu jeito. Ela estabeleceu diversas regras em casa que devem ser seguidas pelos filhos e até pelo marido. Se eles desobedecerem, ela garante que haja consequências. Mona também fez um livro de metas, no qual planejou sua rotina semanal com antecedência. Ela calcula tudo tão meticulosamente que não sobra nem um minuto de tempo. Um exemplo é que ela definiu exatamente 15 minutos para o casal ter o coito à noite. Ela também especificou a cor das roupas íntimas que eles devem usar para a ocasião. Don não tem permissão para ter intimidade com ela em nenhum outro momento, e isso o deixou desesperado. Quanto às crianças, Allison e Andrew, eles devem sempre ganhar tudo em que participam. Seja uma competição escolar ou um amistoso com um vizinho, eles não têm outra escolha. Mona está sempre à espreita e certificando-se de que eles estão dando o melhor de si. Como esperado, Don não está feliz com a situação. Ele não tem autoridade sobre a família e nem consegue influenciar os filhos. Ficamos sabendo que ele é gerente de uma loja de móveis, o que supostamente é um grande negócio. No entanto, também ficamos sabendo que os pais ricos de Mona forneceram os fundos para a loja, o que significa que Mona é tecnicamente a proprietária. Provavelmente é por isso que Don concorda com tudo o que ela diz e não tem opinião própria. Um dia, a loja de móveis anuncia uma vaga para o cargo de vendedor. Atendendo, uma linda jovem chamada Dusty aparece. Don fica instantaneamente encantado com o charme dela e não consegue fazer perguntas importantes sobre o trabalho. Depois que ela sai, o outro funcionário de Don Les sugere que ele contrate a garota. Ele raciocina que eles precisam de um rosto bonito para distrair suas mentes de sua agenda lotada. Don também se lembra de seu casamento estressante, então ele contrata Dusty sem sequer considerar as outras candidaturas. Por outro lado, vemos um homem de aparência sombria que acabou de matar alguém. Ele assiste a um anúncio na TV da loja de móveis de Don e tem uma ideia. A partir do dia seguinte, o homem começa a seguir Don e sua família aonde quer que vão. Don não tem consciência disso e continua vivendo sua vida monótona. Mas com o passar dos dias, ele e Dusty começam a se aproximar. Eles também acabam transando, o que é um grande alívio para Don. Esta é a primeira vez em anos que ele faz amor apaixonadamente. Nas próximas semanas, Don parece estar mais feliz. Ele está sempre de bom humor, seja em casa ou no trabalho. Ele também começa a ignorar sua esposa, pois encontrou alguém mais interessante do que ela. Mas como dizem, toda ação tem suas consequências. Don não tem ideia do que o espera a seguir. Um dia, Dusty o aborda com a notícia de que ela está grávida. Isso o assusta e ele sugere que ela aborte imediatamente. No entanto, Dusty recusa veementemente, dizendo que quer mantê-lo. Isso deixa nosso rapaz em uma situação muito difícil. Se sua esposa de alguma forma descobrir isso, ele estará condenado. Naquela noite, ele encontra seu amigo para pedir conselhos. Ele afirma que mulheres como Dusty só querem dinheiro. Então, ele sugere que Don pague a ela uma boa quantia por seu silêncio. Seguindo o conselho, Don pega $13.000 de suas economias e entrega a ela no dia seguinte. Dusty fica um pouco surpresa e afirma que definitivamente não está atrás de dinheiro. Depois que ela sai, Don sente como se tivesse se esquivado de uma bala e dá um suspiro de alívio. Sem que ele saiba, Dusty procura o mesmo cara suspeito de antes. O nome dele é Murphy e ela está trabalhando para ele. A gangue persegue indivíduos ricos e extorque dinheiro deles. Nesse caso, Murphy percebeu o anúncio de Don e pesquisou sua família por semanas. Depois de confirmar que eles são ricos, ele enviou para sua namorada. Para seduzi-lo, o plano funcionou e agora eles receberam o dinheiro. No entanto, Murphy não está satisfeito porque esperava mais. Então, ele ordena que Dusty chantageie Don por mais dinheiro. Ao longo dos próximos dias, ela atormenta o pobre rapaz, exigindo que ele lhe pague 25 mil em troca de seu silêncio. Como Don não tem tanto dinheiro, ele finalmente decide revelar tudo para sua esposa. Ele entra no quarto dela, toma algumas doses de uísque e tenta contar a verdade. No entanto, ele ainda não consegue se recompor porque tem medo das consequências. Mas quando Mona
grita para ele falar, ele finalmente revela que teve um caso com Dusty, a vendedora da loja. Surpreendentemente, ela não reage muito a isso. Mona calmamente abre um álbum de fotos de família e, enquanto folheia suas páginas, pergunta a Dawn se ele a ama. Ele responde nervosamente que a ama muito e a seus filhos. Ele também diz que faria qualquer coisa para corrigir seus erros. Na próxima cena, vemos que Mona se tornou completamente desonesta. Ela está gritando a plenos pulmões enquanto joga objetos pela casa. Enquanto Dawn se senta no sofá em completo silêncio, ela o lembra de todos os sacrifícios que ela e seus pais fizeram por ele. Só então, Dusty liga para Dawn, que ele não atende. Ela ainda o está chantageando por dinheiro. Quando Mona vê isso, ela ordena que seu marido aceite o acordo. Ela diz que qualquer pessoa que mexa com sua família acabará na sepultura. Ela então dá ao marido duas opções: matar Dusty e terminar esse drama de uma vez por todas, ou ela se divorciará dele e assumirá a custódia dos filhos. Ao ouvir isso, Dawn fica em estado de choque, mas também não está em posição de fazer exigências. Então, ele relutantemente concorda. Na manhã seguinte, Mona ajuda seu marido preparando uma droga potente que será usada para incapacitar Dusty. Dawn marcou um encontro com ela naquela noite, embora ainda esteja pensando duas vezes sobre isso. Corta para aquela noite, Dusty encontra Dawn em sua loja e os dois iniciam uma conversa amigável. Ele fala com ela de uma maneira estranha, mas garante que está tudo bem. Ele então oferece a ela uma bebida fortificada que ela consome sem pensar muito. Depois de um tempo, quando os efeitos da droga começam a aparecer, Dusty percebe que foi traída. No entanto, antes que ela possa fugir de lá, ela cai no chão. Depois de um tempo, Mona chega lá e ordena ao marido que coloque o corpo no porta-malas do carro. Quando eles chegam em casa, Dawn recebe ordem de bater na mulher com um martelo, mas ele está com muito medo de fazer isso. Então, Mona resolve o problema com as próprias mãos e acaba com Dusty. Ela então leva o cadáver para a garagem e o desmembra pouco a pouco. Ao fazer isso, ela não mostra nenhum sinal de remorso ou repulsa. Em vez disso, ela parece estar gostando. Dawn, por outro lado, fica tão sobrecarregado que acaba vomitando. Na cena seguinte, Murphy e sua gangue ficam preocupados porque Dusty está sem contato nos últimos dias. Eles suspeitam que Dawn tem algo a ver com isso. Então, eles deixam um bilhete para ele, pedindo que ele os encontre em particular. Eles também enviaram algumas fotos da família dele, ameaçando prejudicá-los se ele não obedecesse. Assustado, Dawn os encontra em um bar naquela noite. Ele diz com segurança que deu $25.000 para Dusty quando eles se encontraram pela última vez. Ao ouvir isso, Murphy acredita que ela fugiu com o dinheiro e nunca mais voltará. Então, ele pede a Dawn que o compense com $25.000 a mais, caso contrário, ele prejudicará sua família. Sem saber o que fazer, Dawn mais uma vez se aproxima de sua esposa e revela tudo a ela. E assim como antes, ela parece calma, quase como se tivesse um plano em mente. Naquela noite, eles chegam em frente à casa de Murphy, que parece estar vazia no momento. Dawn fica no carro enquanto Mona entra. Ela então coloca algo na geladeira, que são as partes desmembradas do corpo de Dusty. Só então, um membro de uma gangue aparece com sua namorada, possivelmente para ter um momento romântico. Mas Mona nem os deixa começar enquanto os esfaqueia brutalmente com uma faca. Em suas respirações finais, o membro da gangue liga para Murphy e explica o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Mona sai de casa e utiliza um telefone descartável para entrar em contato com a polícia. Ela os alerta que um assassinato acaba de acontecer aqui. Na cena seguinte, Murphy chega em casa com um amigo e fica chocado ao ver o caos. Ao abrir a geladeira, ele também encontra partes do corpo de sua namorada. É quando ele percebe que foi incriminado. Ao mesmo tempo, os policiais aparecem do lado de fora da casa e matam seu amigo a tiros. Murphy também está prestes a ser morto, mas de alguma forma consegue escapar usando uma porta subterrânea secreta. Um dia, Dawn, preocupado, pergunta à esposa se ela teve um passado traumático. Ele se pergunta como ela pode ser tão boa em matar. Em resposta, Mona começa a chorar e diz emocionada que seus pais sempre a trataram bem. Ela então afirma com raiva que se Dawn fizer essa pergunta novamente, ela o matará e mutilará partes de seu corpo, assim como fez com Dusty. Ao ouvir isso, Dawn fica apavorado. Daquele dia em diante,
ele começa a viver com medo constante e faz o possível para evitá-la. Outro dia, quando o cachorro de um vizinho entra em sua casa, Mona, furiosa, o entrega para os donos. Ela afirma que matará o cachorro se ele voltar aqui. Embora os proprietários simplesmente riam, pensando que é uma piada, Mona está falando sério. O filme então corta para o aniversário de Andrew, onde vários convidados chegaram para a festa. Quando Don entra na cozinha para pegar alguma coisa, ele testemunha o cadáver do mesmo cachorro e fica horrorizado. Lá fora, Andrew e outra criança estão envolvidos em um jogo, mas ele parece estar perdendo. Obviamente, isso não agrada a Mona, então ela diz em voz alta que a outra criança está tomando esteroides. Quando a mãe do menino, que sofre da doença de Crohn, tenta intervir, Mona zomba de sua condição. A mulher má também castiga seu próprio filho, chamando-o de fracassado. Em vez disso, ela abraça a filha, Allison, que parece ser sua filha favorita. Don testemunha tudo isso de longe e se sente mal pelo filho. Ele teme que, quando Allison crescer, ela acabe se tornando como sua mãe. Então, ele decide acabar com tudo isso. Enquanto todos estão distraídos, Don vai até a garagem, desliga a eletricidade e faz um curto-circuito na lâmpada para que ela emita uma faísca quando ligada. Ele então abre as válvulas de gás, permitindo que a sala se encha de gás. Depois de um tempo, ele liga para a esposa e pede que ela pegue um pouco de carne na geladeira da garagem. Ela obedece e assim que ela liga o interruptor da lâmpada, ocorre uma explosão que acaba com sua vida. Na cena final, vemos que Don está vivendo uma vida feliz com seus filhos. Ele comprou uma casa nova e até um carro com o dinheiro que sua esposa deixou para trás. Ele agora está finalmente livre das restrições que foram impostas a ele. Mas quando o filme termina, o gangster Murphy segue Don em sua motocicleta. 2 tiros são ouvidos durante os créditos, o que significa que alguém foi morto.